E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Sinal Amarelo. Aqui nossa missão é ajudar você a se conhecer melhor, conhecer o caos desse mundo e buscar uma vida melhor. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o nosso cansaço. O cansaço inerente a essa vida que nós levamos. Todo esse episódio será baseado na leitura que eu fiz sobre um livro do escritor Byung-Chul Han. Me desculpe aí, pessoal, se não for assim que se pronuncia o nome dele, tá? Mas o nome do livro é Sociedade do Cansaço. E aqui vai um parêntese que... O seguinte, eu li esse livro em uma época da minha vida em que eu estava trabalhando em um loop quase infinito. Tipo, eu só trabalhava, dormia, e eu percebi que isso aí estava fazendo mal para mim e eu acabei precisando me tratar disso, né, durante essa pandemia, porque eu comecei a sentir no meu corpo sintomas de que algo não estava bem. Eu li justamente nesse período em que a gente precisou ficar aí em home office enquanto toda essa crise sanitária que nós estamos vivendo no mundo acontecia, né? Se assim como eu, você se encontra cansado e sem esperança nesses discursos que dizem que é só você se esforçar muito, trabalhar enquanto os outros dormem, que você conseguirá chegar ao topo, ao sucesso, né? Eu acredito que esse livro poderá trazer luz a essas nossas crises, essas nossas inquietações. Eu sou um sujeito nascido no fim dos anos 80 e vivi toda aquela nostalgia dos anos 90, do início dos anos 2000, e posso dizer que sou testemunha ocular de muitas mudanças da nossa sociedade de lá para cá. E quando falamos em anos 90, logo me vem algumas lembranças bem legais aí à mente, tá? Eu lembro bem de quando a gente assistia aos filmes na sessão da tarde, por exemplo, quando Rocky Balboa passou lá na sessão da tarde. E a primeira vez que eu assisti Rocky 4, nem me passou pela cabeça aquele contexto geopolítico de Guerra Fria, sobre o qual o filme foi produzido e que é abordado naquela luta. Eu era muito pequeno para me focar nessas questões. E os anos 90 foram um período bem peculiar da nossa história. Nesse tempo, a mídia era dominada por poucas emissoras de TV, e caso você não saiba, mas se você jogar no Google aí TV aberta nos anos 90, você vai ver muitas coisas absurdas daquela época. Essa também era uma época em que as pessoas viviam uma vida meio que padrão. Nós estudávamos com o objetivo de termos uma profissão e quem sabe fazer uma longa carreira de 20 e 30 anos na mesma empresa. E era assim que as pessoas faziam a sua vida. E geralmente fazer um curso profissionalizante, quem sabe uma faculdade. Nesse tempo aí, para você ter uma ideia, quem fazia um curso de informática, um curso de digitação ou um curso de mecânico no Senai, já tinha um diferencial absurdo para poder entrar ali numa empresa, numa firma e passar o resto da sua vida trabalhando naquele mesmo emprego. Nesse tempo, também uma coisa importante de se falar é que o único meio de acesso ao saber científico era a escola e as bibliotecas. O autor desse livro, Sociedade do Cansaço, o Han, chama esse período de época imunológica. Ele explica que existia uma divisão nítida entre dentro e fora, amigo e inimigo. Segundo ele, era uma época marcada pela alteridade e pela estranheza. E como lá atrás eu falei sobre Rocky IV e sobre a Guerra Fria, o autor utiliza exatamente o exemplo da Guerra Fria para ilustrar esse esquema imunológico, né? Então ele vai se referir muito ao século XX como uma era imunológica. O que é que significa isso? Uma era em que as barreiras, em que as trincheiras eram colocadas para impedir o acesso ou contato de pessoas diferentes. Eu citei aqui também, pessoal, a palavra alteridade. E o que é alteridade? Segundo o dicionário, alteridade significa qualidade do outro ou do que é diferente. O século passado foi caracterizado pela hostilidade ao que se apresentava como sendo diferente. O caráter imunológico apresentado por Han aponta um contexto onde aquele que era visto como diferente ou estranho era hostilizado, mesmo que não representasse nenhum perigo. Aqui eu quero trazer duas citações do livro que apontam para essa mudança de paradigma na entrada do século XXI. Ele diz assim, abre aspas, hoje a sociedade está entrando cada vez mais numa constelação que se afasta totalmente do esquema de organização e de defesa imunológicas.
caracteriza-se pelo desaparecimento da alteridade e estranheza. E ele diz ainda que hoje em dia, em lugar de alteridade, entra em cena a diferença, que não provoca nenhuma reação imunológica. Outra coisa que ele aponta no primeiro capítulo do seu livro é que o fim desse modelo de sociedade nos levou de uma sociedade marcada pela negatividade, ou seja, as fronteiras, hierarquias rígidas, trincheiras, cercas, muros, disciplina, para um excesso de positividade. A globalização e a sociedade conectada em rede de computadores se torna incompatível com a negatividade da sociedade disciplinar do século passado. E se você é mais ou menos dessa época, é capaz de nem ter percebido a sutileza com que essas mudanças foram acontecendo. Galera, antes de continuarmos aí, eu gostaria de abrir aqui um parêntese. Se eu falar alguma besteira, me desculpe, porque assim, eu não tenho formação em humanas, isso aqui é um mundo novo para mim, e se de repente algum acadêmico de humanas, alguém ver esse vídeo e perceber que eu disse alguma coisa de errado aí, você pode me corrigir nos comentários, tá? Até porque esse vídeo ele não tem a pretensão de ser algo científico, mas sim um registro das minhas vivências e daquilo que eu leio e daquilo que eu aprendo, ok? Na descrição desse vídeo eu vou colocar alguns artigos que eu utilizei para me orientar enquanto escrevi o roteiro desse vídeo, enquanto escrevi este roteiro, tá? Voltemos agora à violência neuronal dos dias de hoje. É assim que Han se refere ao seu primeiro capítulo, Violência Neuronal. Ele fala muito sobre um tal de excesso de positividade, uma coisa que não se via muito na sociedade disciplinar do século passado. Um argumento muito forte que ele coloca no seu livro é o fato de estarmos adoecendo por causa desse excesso. Como eu entendo esse excesso de positividade? Hoje em dia temos muito mais acesso à informação. Nossa conexão com outras pessoas foi ampliada a um nível nunca antes visto. Temos acesso facilitado a uma infinidade de produtos e serviços, e isso gerou um excesso de estímulos que somos incapazes de processar na nossa mente. Você já parou para pensar no tempo em que você fica conectado à internet? Geralmente é através da internet que nós trabalhamos, que nós estudamos, conversamos com os amigos, nos entretemos, e esse excesso de conectividade e de possibilidade é parte do que está nos adoecendo. E é basicamente esse o ponto central do livro Sociedade do Cansaço. Quanto a esse excesso que se manifesta praticamente como uma violência, né? Ele explica, abre aspas, a violência da positividade que resulta da superprodução, superdesempenho ou supercomunicação já não é mais viral. A imunologia não assegura mais nenhum acesso a ela. A rejeição frente ao excesso de positividade não apresenta nenhuma defesa imunológica, mas uma abreação neuronal digestiva, uma rejeição. Tampouco o esgotamento, a exaustão, o sufocamento frente à demasia são reações imunológicas. Todas essas são manifestações de uma violência neuronal que não é viral, uma vez que não podem ser reduzidas à negatividade imunológica. Ele fala ainda sobre as doenças, doenças mentais muito comuns aí, falando o seguinte, tanto a depressão quanto o TDAH ou síndrome de burnout apontam para um excesso de positividade. A síndrome de burnout, que é uma queima do eu por superaquecimento, devido a um excesso de igual. O hiper da hiperatividade não é uma categoria imunológica, representa apenas uma massificação do positivo. Existem ainda dois outros pontos do livro que eu gostaria de trazer aqui para o nosso vídeo. Como nós enxergamos o sono e o tédio, que são coisas vistas hoje de forma negativa, e esse enaltecimento do alto desempenho, da alta performance e da competitividade levados ao extremo que nós vemos nos dias de hoje. Primeiramente, vamos aqui falar um pouco sobre o tédio. Quantas coisas você faz ao longo do seu dia para matar seu tédio? Aqui está um grande erro da nossa geração. O tédio, o sono e esses períodos em que a gente supostamente não faz nada são algo benéfico. No capítulo intitulado Tédio Profundo, ele diz que as mais recentes evoluções sociais e as mudanças da estrutura da atenção aproximam cada vez mais a sociedade humana da vida selvagem.
Nesse ponto, ele fala do problema do trabalho multitarefa. Esse tipo de trabalho, com atenção rasa em vários pontos ao mesmo tempo, se assemelha muito à vida de um animal selvagem, que muitas vezes tem que mastigar sua comida enquanto olha ao redor com medo de que algum outro predador tire a sua vida. Outro ponto que eu gostaria de trazer aqui é o seguinte: você já percebeu o quanto a sua atenção é algo cobiçada nos dias de hoje? O quanto de pessoas ou de estímulos que existem tentando ao máximo sugar a sua atenção, o seu tempo. Então isso faz com que a nossa vida, nossa rotina se reduza a essa selvageria dos dias modernos. Além desse cuidado com as atividades multitarefas, é necessário ainda diferenciarmos a vida ativa da vida contemplativa. É isso desde os filósofos medievais que se faz essa separação. Goran, ele aponta para o fato de que nós valorizamos muito a vida ativa em detrimento da vida contemplativa. Nós precisamos trabalhar para sobreviver. No entanto, é nos momentos de contemplação, onde supostamente não estamos fazendo nada, que podemos evoluir espiritualmente. E essa baixa tolerância que nós temos ao tédio acaba nos privando dessa vida contemplativa que é tão necessária. Quanto a isso, ele fala o seguinte, veja só: se o sono perfaz o ponto alto do descanso físico, o tédio profundo constitui o ponto alto do descanso espiritual. Além disso, ele diz o seguinte: com o desaparecimento do descanso, teriam se perdido os dons de escutar espreitando, e desapareceria a comunidade dos espreitadores. Nossa comunidade ativa é diametralmente oposta àquela, ou seja, àquela dos escutadores. O dom de escutar espreitando radica-se precisamente na capacidade para a atenção profunda, contemplativa, ao qual o ego hiperativo não tem acesso. Então eu queria perguntar a você: quanto tempo faz que você não descansa? Quanto tempo faz que você não sai do modo multitarefas e entra no modo de contemplação? Você costuma se desligar desse excesso de estímulos que o mundo apresenta e se escutar ou escutar outras pessoas com atenção focada nelas? Eu gostaria que você deixasse aqui embaixo um comentário e para que a gente pudesse continuar essa conversa, essa discussão aqui embaixo, tá? Para finalizar esse ponto a respeito do tédio, eu gostaria de citar a conclusão que ele tira a respeito disso. Abre aspas. Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra espécie, os ativos, isso é, os inquietos, valeram tanto. Assim, pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Então, galera, ele está dizendo aqui o seguinte, que por estarmos ativos demais, nós estamos caminhando para uma nova barbárie. É necessário o quê? Que a gente valorize mais o elemento contemplativo. Em segundo lugar, é preciso ainda fazer uma crítica a toda essa cultura da sociedade do desempenho. Se eu não me engano, ele também tem um livro chamado Sociedade do Desempenho, e ele cita no seu último capítulo, chamado de Sociedade do Cansaço, o risco que nós estamos correndo de nos tornarmos a sociedade do doping. Eu acredito que você já deve ter visto uma série de produtos prometendo uma espécie de doping cerebral. Na verdade, eles não vão nem se referir a doping cerebral, porque a palavra doping ela tem uma conotação muito negativa, né? Mas muitas vezes se referindo a melhoramento cognitivo, né? Com a promessa de que você se tornará mais inteligente, mais focado ou mais competitivo. Sem falar nos inúmeros casos de pessoas que já tomaram uma série de substâncias para render mais no trabalho, para ficarem acordadas por mais tempo, para estudarem mais. O doping não passa de uma consequência dessa evolução, na qual a própria vitalidade, que é algo bem mais complexo, é reduzida a uma função vital e a um desempenho vital. A consequência inevitável, segundo o autor, de tudo isso é um cansaço e um esgotamento excessivo e as doenças da mente, né? Como a síndrome do burnout. Eu sei que esse vídeo toca apenas na superfície do problema, mas eu espero demais que o que foi aqui trazido te ajude a refletir e a entender porque você provavelmente está se sentindo tão cansado. A culpa não é sua e provavelmente quando alguém te diz que é só porque você não está se esforçando, que você não conquista tudo aquilo que você quer,
Esse discurso não é bem assim que funciona, tá? Eu não sei a sua idade, mas se você for jovem e tiver entrado recentemente no mercado de trabalho, provavelmente você deve ter percebido o quanto hoje em dia está cada vez mais difícil de se conquistar as coisas do que em relação ao tempo dos seus pais ou ao tempo dos seus avós. Apesar de que naquele tempo não se tinha acesso a todas as tecnologias que temos hoje. Da mesma maneira que você escuta todos os dias algum coach, alguma influência motivacional dizendo que você precisa se esforçar mais, trabalhar mais duro, aprender novas estratégias, estudar enquanto eles dormem para ser mais eficiente, para vencer os seus concorrentes estão ouvindo a mesma coisa e estão buscando também por eficiência, por produtividade, competitividade, e essa competitividade e individualidade levada a um nível extremo é o que está fazendo com que a nossa sociedade adoeça. Eu não estou dizendo aqui que sou contra a competitividade, nem a melhoria da nossa produtividade, de forma nenhuma. Mas eu quero aqui alertar você sobre os perigos que esse discurso, vivido de forma extrema, pode trazer para a nossa vida e nossa saúde. E a gente sabe que a saúde e a nossa vida, a nossa paz, é o que nós temos de mais importante do ponto de vista físico, não é assim? Então, galera, nós vamos chegando ao fim de mais um episódio. Se você gostou, já sabe, clica aí no curtir e se inscreva no canal. E a novidade, gente, é que a partir da próxima semana, o Marcos ele está produzindo também uma série de episódios falando sobre o dinheiro. Vamos falar sobre a história do dinheiro e muitas coisas importantes que às vezes a gente não aprende na escola e que são fundamentais aí para a nossa vida adulta, para que a gente não venha fazer burrada com o nosso dinheiro, beleza? Então é isso, eu desejo sucesso aí para você, um grande abraço e até os próximos episódios.